Oi, gente. Quais seriam os objetivos de Bolsonaro com falas como as que ele fez ontem e hoje? O que é que Bolsonaro e seu governo teriam de interesse em realizar esse caos? Falas criminosas. Nós vamos analisar algumas das hipóteses que já foram aventadas por grandes cientistas sociais, economistas, e eu vou dizer para vocês o que é que eu penso sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, de ontem para hoje eu li a análise de Paulo Fábio, que é um cientista político, eu li um texto de Luiz Filgueiras, que é um economista importante aqui da Bahia, e li outras avaliações pela internet. Também com curiosidade para saber o que é que as pessoas estão pensando sobre isso. E agora eu vou dizer para vocês algumas das hipóteses que me parecem mais prováveis. A primeira, eu já aludi no meu vídeo anterior, Bolsonaro quer ir para o confronto. É importante entender que uma das dimensões da matriz ideológica neofascista que anima o bolsonarismo só entende o confronto, só entende a situação de guerra. Então, para ele, numa situação como essa, de crise, o confronto direto é uma das alternativas mais importantes que ele tem de mobilizar as chamadas milícias digitais, mobilizar setores da polícia militar, justamente ou para tentar um golpe, ou para fortalecer os seus grupos negando a realidade e enfrentando e criticando aqueles que hoje criticam as atitudes de Bolsonaro. Mas uma outra coisa também importante de ser observada. Quando Moro estava começando a ganhar destaque maior na mídia e a popularidade de Moro aumentou significativamente, o que é que Bolsonaro fez? Bolsonaro atacou Moro. Bolsonaro tentou diminuir Moro, tentou mostrar que Moro estava a serviço dele. Bolsonaro fez isso não só por ser narcisista ou por estar obcecado com popularidade, mas por uma leitura fundamentalmente de poder. Para Bolsonaro interessava mostrar que ele tinha um poder maior do que o de Moro. Nessa pandemia, nessa confusão, nessa crise que nós vivemos, uma pessoa do governo Bolsonaro tem recebido muitos elogios pela condução, que é o Mandetta, o ministro da Saúde. Mandetta também tem crescido de popularidade no mesmo período que a popularidade de Bolsonaro tem caído. A fala de Bolsonaro tem uma crítica, tem um olhar para desconstruir fundamentalmente o ministro da Saúde. Quando ele diz que tem que voltar à normalidade, que não pode fechar as escolas, ele diz o oposto do ministro da Saúde, ele desautoriza o ministro da Saúde, ele faz isso fundamentalmente para mandar um recado para os seus apoiadores que o ministro da Saúde não merece confiança. E que os setores mais conservadores da sociedade brasileira devem apoiar o presidente e não o ministro. Obviamente que a gente já sabe alguns detalhes, inclusive sobre... obviamente que isso tem repercussões, né? Tem consequências terríveis para a população brasileira. Inclusive o Bruno Augusto, um apoiador aqui do canal, já me avisou no grupo dos apoiadores. Se você quiser fazer parte, basta virar apoiador e, enfim, entrar em contato comigo que a gente conversa. Mas o Bruno Augusto, ele já avisou que a fala do Bolsonaro teve a consequência de superlotação nos trens. E em vários outros lugares do Brasil já se ampliou e muito a circulação de pessoas, sinalização do presidente, o que vai ter uma repercussão terrível em expansão da pandemia e a quantidade de mortos. Então, percebam, isso tem consequências dramáticas. Agora, politicamente, tem um viés claro, que é o viés de desconstruir
uma das primeiras hipóteses é a questão do golpe, né? Mas uma outra dimensão importante para o bolsonarismo é desconstruir as pessoas que estão no governo e que estão conseguindo popularidade enquanto o Bolsonaro perde popularidade. Isso já aconteceu no passado com Moro, com Paulo Guedes e agora com Mandetta. Toda vez que um ministro começa a se destacar, começa a ganhar evidência, Bolsonaro tenta derrubar essa popularidade, especialmente junto às suas hostes, especialmente junto aos seus apoiadores mais vigorosos. Essa é uma estratégia, além da questão do confronto, de uma estratégia de manter a militância fiel apenas a ele, apenas ao Bolsonaro, né? Isso leva claramente a uma necessidade de um confronto também, porque não é porque Bolsonaro quer o confronto que nós podemos abrir mão desse confronto. Só que o confronto tem que ser através de algo que unifique os campos que são contrários ao Bolsonaro. É por isso que nesse momento, fora Bolsonaro, faz todo sentido. Alguns grupos e alguns setores ainda estão hesitantes em abraçar essa perspectiva. E é óbvio, e eu disse isso já em vídeos anteriores, que esse não era para ser o momento disso ser uma prioridade política. Mas o problema agora é que Bolsonaro se transformou no maior obstáculo simbólico para o combate à ameaça à saúde pública que essa nova pandemia representa. Ou seja, é necessário defender o fora Bolsonaro agora, não é nem pela agenda neoliberal, embora ela seja terrível, não é nem pela simbologia e pelo fato da agenda dele ser contrária à educação, destruindo o pouco de estado de bem-estar social que nós temos, embora tudo isso seja terrível. É necessário fora Bolsonaro agora porque Bolsonaro está mandando um sinal para a nossa sociedade que custa vidas humanas. Algumas pessoas até levantaram a hipótese dele ter uma perspectiva de darwinismo social, enfim, que isso remontaria até o neofascismo. É uma hipótese que a gente não pode descartar ela completamente, mas não me parece o mais provável. A Folha de São Paulo já trouxe uma reportagem mostrando que essa declaração veio do chamado núcleo ideológico. Quando eles falam núcleo ideológico, eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo dos olavistas, né, das olavetes, e do pessoal mais radicalmente envolvido com o bolsonarismo. E eles não teriam ouvido os ministros e os ministérios. E algumas pessoas podem pensar assim, mas poxa, como é que Bolsonaro faz uma declaração envolvendo questões de saúde e não ouviu o ministro da Saúde? Aí nós voltamos àquele meu ponto anterior. Ele não pode ouvir o ministro da Saúde porque a ele, nesse momento, interessa desconstruir o ministro da Saúde. Eu falo como alguém que não tem simpatia pelo Mandetta, nem coisa nenhuma. Mas o Mandetta tem se portado, assim como outras pessoas da direita, tem se portado de uma forma minimamente coerente com o tamanho do problema que nós enfrentamos. E nesse momento, ter coerência, ter o mínimo de equilíbrio para o bolsonarismo, que nega a ciência, que nega o conhecimento científico, que não escuta e não respeita os especialistas, é uma coisa que leva ao confronto, que leva ao enfrentamento. Eu ainda acredito que, nesse momento do Brasil, até pela perda de popularidade e pelo fato de que boa parte da mídia corporativa está indo contra Bolsonaro, que não vai haver forças para um golpe. Mas ele claramente está tentando desconstruir o ministro e está tentando se manter como a liderança fundamental desse grupo de militantes bolsonaristas online. E aqui no YouTube, lamentavelmente, muitos desses canais de extrema direita continuam tendo seus vídeos monetizados, espalhando desinformação. Eu talvez faça até um vídeo sobre isso, de como o YouTube está sendo conivente com uma atitude que pode levar à perda de vidas humanas.
Eu torço para que o YouTube não seja mais conivente com esse tipo de coisa. Agora, a mídia corporativa pode estar momentaneamente atingindo Bolsonaro pelos absurdos, mas nunca se esqueçam que essa mesma mídia corporativa subscreve toda a agenda do Paulo Guedes. Essa mesma mídia corporativa subscreve a agenda de desconstrução do pouco de estado de bem-estar social, que seria fundamental e muito útil se nós tivéssemos ele mais amplo, mais bem financiado, com mais força para enfrentar uma pandemia como essa. Então, se alguns podem estar querendo comemorar a mídia corporativa se voltar contra o Bolsonaro, e nós temos que elogiar quando eles fazem uma cobertura correta e dura, nós não podemos nos esquecer que nas questões fundamentais do futuro do país, essa mesma mídia não é nossa aliada. Embora ela possa ser útil nesse momento para desconstruir essa figura. Enfim, faltam adjetivos para caracterizar. Aliás, sobram adjetivos, falta vontade de utilizá-los aqui no vídeo, tendo em vista que esses adjetivos poderiam não só levar à desmonetização desse vídeo, mas até mesmo seu bloqueio no YouTube se eu dissesse de fato tudo o que eu estou pensando sobre essa figura que, enfim, já realizou crimes de responsabilidade mais do que suficientes para ser retirado da presidência. E o fora Bolsonaro agora não é uma questão meramente política. É uma questão de saúde pública, é uma questão de proteção da nossa população. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Como o Bruno Augusto e outros que não param, né, o Guilherme e tantas outras pessoas, a Denise, que estão alimentando aqui o canal quase que sem parar, e eu na verdade não estou nem conseguindo acompanhar o ritmo das notícias. Eu agradeço muito a eles e digo para eles, como digo para todos vocês, fiquem bem, fiquem seguros e se puderem, fiquem em casa. Um abração, gente.